Boa noite, a graça e a paz. É um prazer imenso, mais uma vez, estar com você para compartilhar a palavra do nosso Deus. Nessa noite, nós vamos falar sobre mudança de vida, mudança de história. Nós vamos ler na Bíblia, em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, mulheres que tiveram suas vidas transformadas e ao encontrar com o Senhor. E a nossa mensagem tem como título: Ele mudou a minha história. E nós vamos conhecer a história de 6 mulheres que foram transformadas por Jesus. Vamos encontrar algumas agora em Lucas capítulo 8, versos de 1 a 3. E outras em outros textos. Então vamos ler. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. Esse texto de Lucas afirma que muitas mulheres ricas ou de posse elevadas foram curadas e libertas e transformadas pelo poder de Jesus. Elas não só se converteram ao Senhor, mas elas sustentaram o ministério de Jesus. E observe que no final do verso 3 diz: e muitas outras. Nós temos aqui o nome de Maria, chamada Madalena. Nós temos o nome de Joana no verso 3. E nós temos o nome de Susana, nós temos o nome de 3. Mas ele menciona no final do versículo e muitas outras. Então eu não tenho ideia de quantas mulheres elas serviam a Jesus com os seus bens. E nós vamos ver as lições que nós aprendemos com essas mulheres. E a primeira é essa que está aqui, Maria Madalena. Essa mulher, irmãos, ela tinha um problema muito sério. O problema dela era espiritual. Essa mulher, a Bíblia nos diz que ela tinha 7 demônios, está no verso 2. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Podemos imaginar como ela tinha uma vida atribulada. Nós não temos detalhes dos problemas, mas nós temos pessoas que já tiveram problemas assim, tiveram suas vidas destruídas. Como Maria Madalena, existem milhares de mulheres prisioneiras de Satanás. Mulheres, homens, crianças, adolescentes. E algumas pessoas muitas vezes não levam a sério. Tem coisas que não deveriam se fazer e fazem. E elas mexem com essa área espiritual. E o mundo espiritual, ele é tão real como o mundo que você está vendo. Os espíritos malignos existem. E eles entram nas pessoas. E eles prejudicam a vida das pessoas. Ela, agradecida pela libertação que Jesus deu a ela, e ela sendo uma mulher rica e de posses, como gratidão pela mudança na sua vida, ela ajudou no ministério de Jesus. A Bíblia diz que sustentava o ministério. Então você pode imaginar, se Jesus ia fazer uma viagem para uma cidade, e ia com os 12 discípulos. E você pode imaginar mais alguns que podiam acompanhar. E precisava de alimento, no local que chegasse, precisava de hospedagem. Então tudo isso, essas mulheres, elas arcavam com essas despesas, elas ajudavam. O que Jesus precisasse com a sua equipe, elas estavam dispostas a servir, a dar. Por que ela fazia isso?
porque a sua vida foi transformada. Essa mulher com toda certeza vivia em sofrimento, ela vivia atribulada. Nós não sabemos, mas o que ela tinha, mas tem pessoas que elas perdem a saúde, porque estão com problema espiritual. Pessoas que elas não conseguem ser bem-sucedidas na sua vida sentimental, no seu trabalho, porque espíritos malignos estão nela e atrapalham a sua vida, prejudicam a sua vida. Pessoas que não dormem, porque têm problemas espirituais. Nós já ouvimos relatos de jovens que estão dormindo e de repente levam uma pancada. Alguém bate na rede, alguém bate neles, eles acordam assustados e olham para um lado e para o outro. O que foi isso? E algumas pessoas dizem, não, isso não é nada, isso é imaginação sua, só que não é. O mundo espiritual existe e eles existem. Eles são reais, eles podem tocar e a pessoa pode sentir. E algumas pessoas veem. Nós temos relatos de pessoas que veem espíritos malignos. Eu me lembro de uma pessoa que compartilhou que ela estava em um quarto e ela viu um espírito maligno em cima do guarda-roupa, sentado, era pequeno, e sorria dela. E nós temos outros relatos de outras pessoas que viram de outra forma. Então eles existem. E o que ele deseja é que você não creia que eles existem. Então eu quero dizer para você, se você já teve alguma experiência assim, se você já viu algo aconteceu assim, você precisa de ajuda. E quem pode ajudar você? Jesus. Eu já orei por pessoas que viam. É como que os seus olhos espirituais estavam abertos e elas viam espíritos malignos, crianças que não conseguiam dormir. E no momento que você faz uma oração, pedindo que o sangue de Jesus cubra essa pessoa, proteja essa pessoa, repreendendo toda ação maligna, ela é liberta. Nós não sabemos o que Maria Madalena tinha, o que ela sofria, mas ela tinha 7 demônios. E você lembra do endemoniado de Gadara? Ele vivia nu, nos sepulcros. E você viu o sofrimento, a Bíblia diz, o sofrimento que ele vivia, nada segurava ele. E quantos estavam nele, que tirou a vida, tirou a família. Mas ao encontrar com Jesus, ele foi liberto. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus é quem liberta. E ele transforma qualquer situação. Algumas pessoas ficam com medo. Não, você não precisa ter medo. Porque Jesus, ele te dá proteção. Não tenha medo de forma nenhuma. E sempre nós falamos, está repreendido em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Glória a Deus. E como gratidão pela libertação, essa mulher decidiu, irmãos, algo aconteceu, que essa mulher quis dedicar a sua vida para servir o Senhor. Por isso ela entregou seus bens para servir o Senhor como gratidão. Porque, irmão, só ela sabia o que ela sofria por perturbação maligna. E agora ela estava livre. E agora ela podia ter uma vida de qualidade, ter a sua vida normal. Jesus proporcionou essa vida. E a pergunta que não quer calar: você demonstra gratidão a Cristo pelo que Ele fez na sua vida? A pergunta é essa. Por favor, irmão, coloque o ponto 1, que é de Maria. Isso. A pergunta é essa: você tem tido gratidão porque o Senhor tem feito uma grande obra na sua vida? O que Ele fez na sua vida? Será que você teve uma experiência semelhante à de Maria Madalena? E se você recebeu a libertação, você tem sido grato? Então veja, Jesus libertou de 7 demônios. Ela era uma mulher que tinha uma vida perturbada.
E nós louvamos a Deus, porque nós podemos ler a sua história aqui. E serve de exemplo para outras pessoas. Ela foi, obviamente, também uma fiel seguidora de Cristo. Uma testemunha ocular da ressurreição. Por que, irmãos? É lindo saber disso. Porque, olha, quando Jesus ressuscitou, quem foi ao túmulo ver Jesus? Maria Madalena foi uma delas. Irmãos, ele apareceu para quem? Para ela. Que privilégio! Essa mulher, veja a dedicação dela. Por que Jesus apareceu para ela? Então eu quero dizer para você, olha, nós temos que viver a nossa vida com Jesus. Ele fez algo na nossa vida. Então viva com Ele, com alegria, com entusiasmo. Você participando de tudo que Ele tem no reino dEle. E você fazendo algo para o seu reino. Sabe por quê? Porque Ele pode proporcionar a você momentos inesquecíveis e marcantes. Irmãos, o mundo inteiro lê a história de Maria Madalena, que viu Jesus quando Ele ressuscitou. A primeira pessoa, a primeira mulher que viu foi ela. Veja que privilégio. Então veja, por que Ele apareceu para ela? Pela dedicação. Então eu quero te convidar a se dedicar mais, a viver mais para o Senhor, a servir o Senhor com todo o teu coração. Isso é uma forma de você demonstrar gratidão pelo que Ele tem feito na sua vida. São lições que nós aprendemos com Maria Madalena. Então se dedique, não importa o que você sofreu, mas importa agora o que Jesus fez na sua vida. E o que você vai fazer agora pelo seu reino. Amém? Glória a Deus. Vamos para a segunda mulher, que nós aprendemos algumas lições. A mulher encurvada. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 13, versículos de 10 a 17. Lucas 13, versos 10 a 17. Diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócritas, no sábado não desprendes da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Aleluia! Essa mulher sofreu um problema na sua coluna há 18 anos. Irmãos, a sua vida emocional e espiritual, econômica e social, possivelmente estava atrasada. Porque você pode imaginar uma pessoa há 18 anos, andando encurvada, andando assim, ó. Todo lugar que ela ia era assim. Sempre olhando para o chão, sempre olhando para baixo, ela tinha que fazer assim. Você pode imaginar a dor que ela sentia aqui no pescoço, na sua coluna. E qual era o problema dela? Uma enfermidade. Quem tinha colocado? Satanás. Então nós temos que entender que existem enfermidades que o inimigo coloca. E Jesus estava ali naquele lugar e ela estava no lugar certo. Ela estava na sinagoga, na igreja.
E naquele dia era o dia do seu milagre. Então eu quero dizer para você, por que é que nós sempre estamos na igreja, nós nos congregamos? Porque primeiro eu amo o Senhor e eu devo honrar o Senhor. E eu tenho muitas necessidades, você também. Então tem o dia que Deus vai suprir essas necessidades. Deus vai responder aquela oração, aquele pedido seu. Pode ser que aquela mulher pedia. E naquele dia ela estava no lugar certo, na igreja. E Jesus estava ali. Então, ela já tinha perdido tantas coisas na vida social. Quem ia convidar uma mulher dessa para uma festa, se ela andava assim? Podia ser que alguém tinha até vergonha dela. Algumas pessoas têm vergonha de alguém que está nessa posição ou vive dessa forma. Então, a sua vida tinha sido prejudicada, mas agora ela tem um encontro com Jesus. Alguém reclama porque Jesus curou naquele dia, no dia de sábado. Queridos, o Senhor, Ele vai entregar a bênção para você no dia determinado. E aqui nós sabemos que eles tinham um problema com isso, não é? Então, não é o caso, não é o que nós vamos falar agora, mas Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor dos senhores. Nós estamos debaixo da sua autoridade, debaixo do comando do Senhor. Então, glória a Deus por isso. E naquele dia, foi o dia em que aquela mulher recebeu a sua libertação. Então, queridos, Ele deu a ela uma nova vida. Essa história nos faz refletir sobre até que ponto chega a obra do diabo na vida das pessoas. Como ele pode tirar o quê? Vamos ler em João capítulo 10, versículo 10. Olha o que ele pode tirar. João 10, 10. Que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É um versículo muito conhecido. Então ele veio para roubar, matar, destruir, roubar a saúde. Aquela mulher, ela tinha perdido sua saúde. Há 18 anos ela não vivia bem. Rouba a sua vida financeira. Mata os seus sonhos. Então por que eu preciso vigiar? Por que eu preciso ter o Senhor na minha vida? Porque Ele vai, a Bíblia nos diz o que o Senhor, Ele pode me dar vida e vida em abundância. Nós temos que entender isso, é o que Ele tem para cada um de nós, e foi isso que Ele deu para aquela mulher, vida em abundância. Quando Ele olhou para aquela mulher e disse que aquela enfermidade, que ela estava livre da sua enfermidade, imediatamente a mulher que estava encurvada levantou, recebeu a nova vida. Agora ela teria qualidade de vida. Então, queridos, nós louvamos a Deus pela obra maravilhosa, porque nessa história nós vemos aqui a que ponto chega a ação maligna na vida de uma pessoa. Ela tinha um demônio alojado na sua coluna. Cada caso é um caso. Aquela mulher, a Bíblia claramente diz isso, que ela tinha um demônio na sua coluna. E quando ele foi repreendido, mandado sair, ela se colocou em pé. Então, glória a Deus, porque o Senhor nos traz saúde, nos traz vida. Existem pessoas doentes que precisam não de médicos ou de um medicamento, e sim de uma libertação espiritual. Por isso é preciso identificar se ela está com um problema espiritual que está atingindo a sua saúde, ou se é um problema mesmo de saúde, que um medicamento vai ajudar, um acompanhamento médico. Por isso nós temos que ter discernimento. Nós precisamos buscar a direção do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor para Ele nos guiar, para Ele mostrar o que está acontecendo. Então nós aprendemos essa lição. Quantas pessoas não já oraram por sua saúde, porque receberam um ataque maligno, uma enfermidade? Então por isso você deve orar: Senhor, me cobre com o teu sangue. Seja repreendido toda ação maligna na minha saúde, em nome de Jesus. Então faça essa oração pedindo a proteção de Deus sobre sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos para a terceira mulher
que nós aprendemos algumas lições com ela. A viúva de Naim. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 7. Volte para Lucas, o capítulo 7, verso 11 a 17. E aqui nós temos uma outra situação. Nessa situação agora é a morte, a perca de um ente querido. Então diz assim, verso 11: E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e com os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Tocou no caixão e disse para o jovem: Levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou a seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Glória a Deus. A viúva de Naim, a sua vida era marcada por duas grandes percas. A morte do seu esposo, ela era viúva, e agora do seu único filho. Queridos, ela estava saindo da cidade, ia enterrar o seu filho. E Jesus estava entrando. Olha que encontro maravilhoso. Mudou a vida daquela mulher. E a palavra de Jesus para ela foi: não chore. Uma mulher que chora sem parar. Como não chorar? Ela está diante do seu filho morto. Veja que Jesus não foi logo no caixão ou no esquife. Ele foi nela e disse: não chore. Olha o que o Senhor nos diz no momento de sofrimento, no momento de dor. Ele está dizendo: não chore, se acalme, eu estou aqui. Eu estou aqui. E o filho estava morto ainda. Então nós temos que aprender isso. Se Jesus está conosco, tudo está bem. Amém? Mesmo ainda não recebendo a sua bênção, Ele está ali. Então você tem que colocar isso no seu coração. Jesus está comigo. E se Ele está comigo, tudo está bem. Ele está aqui. Ela viu aquela mulher, todas as suas esperanças e sonhos de vida ir embora. Seu marido já havia morrido. E agora o corpo do seu filho único estava sendo levado ao cemitério. Por que agora todas as suas esperanças tinham ido embora? Porque naquela época, as viúvas, elas sofriam porque podiam ficar desamparadas. Quem ia ajudar com o alimento e com todas as outras coisas que elas precisavam? O sustento delas. Quem dava esse sustento era o seu marido, tinha morrido. O seu filho era a sua esperança, porque ele era jovem e poderia trabalhar e trazer o sustento para a sua casa. Mas agora a sua esperança tinha cessado, acabou ali. Muitas vezes nós perdemos pessoas importantes em nossas vidas. Nós temos alguém que nos dá segurança, que vai trazer para nós, suprir a nossa necessidade, e perdemos. Mas eu quero dizer para você, Jesus está aí. Jesus está ali. E Ele vai dar para você o que você precisa. Para aquela mulher, algo aconteceu, o incrível, o imaginável aconteceu. Aquele menino ressuscitou. Jesus deu vida para ele. Então eu quero que você creia, porque muitos passam por uma experiência como essa mulher passou. Veja que essa mulher, o filho já estava no caixão.
Algo sobrenatural, incrível aconteceu. Alguém que já estava morto, não sabemos há quanto tempo. Mas o Senhor trouxe o fôlego de vida para ele. Então eu quero que você creia. Porque se Deus tem um plano na vida de alguém que já morreu, na sua família, o Senhor vai trazer a vida novamente. Amém? Então você precisa crer no sobrenatural. Você precisa crer que Deus pode fazer isso. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Jesus apareceu em seu caminho e diz para ela não chorar. E em seguida, parou o cortejo fúnebre e ressuscitou o filho dela. Jesus é aquele que pode parar o seu choro e ressuscitar os seus sonhos. Naquele momento, era a vida daquele menino. Mas e você? Você pode ter perdido algo que é como alguém que morreu. Então você pode ter perdido um sonho, ter perdido um projeto, estar desanimado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus está aí. E creia que Ele vai providenciar para você o que você precisa. Ele vai ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos, a tua vida Ele vai dar de volta. Assim como Ele deu para aquela mulher, algo que é impossível. Então creia. Creia que Deus pode fazer o impossível. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você acredita? Só você pode responder. E que você cresça na fé. Em nome de Jesus. Vamos para a quarta mulher que nós aprendemos. A mulher do fluxo de sangue. Essa mulher foi muito ousada. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Só passando algumas páginas. Versículo 43 a 48. Essa mulher rompeu barreiras, tradições. E ela conseguiu a sua bênção. Versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. E gastara com os médicos todos os seus haveres, ou todos os seus bens. Por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprimes, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude ou poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ela havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, glória a Deus. Uma vida marcada pelo sofrimento, irmãos. A perca de sua saúde, seus bens materiais e rejeição. Você viu que ela, com aquele problema, era um sangramento que ela tinha há 12 anos. Então ela sentia o sangue sair dela. E ela usou todos os seus bens, todos o seu recurso. E aí ela vivia em um tempo, a sua tradição não permitia que ela estivesse no meio das pessoas. Ela era tida por imunda. Ela não podia ir para um aniversário, ela não podia ir para um almoço, um jantar, ela não podia estar com a família. Ela não poderia sentar nas cadeiras porque ela é tida como imunda, suja. Ela não poderia estar. Então a vida social dela não existia. Mas veja o que essa mulher fez. Quando ela soube que Jesus estava ali, ela tomou uma decisão. Ela disse: eu vou chegar perto dele. E eu não quero nem falar, eu só quero tocar nele. Porque eu creio que ele tem poder. E eu vou ser curada. Então veja o que essa mulher fez. Ela não poderia tocar em ninguém.
porque ela era imunda. Ela poderia até perder a vida, porque ela fez algo que não era permitido. Mas aquela mulher creu. Ela rompeu as barreiras, rompeu as dificuldades. Jesus estava ali. E veja que diante de tantas pessoas, uma chamou a atenção dele. Uma. Então é por isso que eu quero dizer para você, você precisa chamar a atenção de Jesus para o que você quer. O que você quer? O que você está buscando? Essa mulher tinha um problema de saúde. O que ela buscava era a sua cura. Lutou. A Bíblia nos diz que ela usou os seus bens atrás de médicos, mas não recebeu a cura. Mas agora tinha uma esperança, alguém que ela sabia que tinha poder enviado por Deus, e nesse ela tinha certeza que ia ser curada. E ela se aproximou dele, tocou e recebeu a sua cura. Ao se aproximar de Jesus, você tem que crer nele. Você precisa aproximar-se dele dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida, e o Senhor pode fazer muito mais. Então se aproxime dele crendo que ele pode. Ela se tornou um símbolo de um exemplo de uma mulher de fé, porque ela creu, irmãos, que isso ia acontecer. E imediatamente a Bíblia diz que ela sentiu quando o sangramento parou. E você vê que quando Jesus perguntou, ela mesmo tremendo, ela teve coragem de se aproximar e dizer, tremendo, que ela tinha tocado nele. E aí qual foi a palavra de Jesus? Para ela não ter medo, que a sua fé, que ela fosse em paz. Está no verso 48. E Jesus disse, tenha bom ânimo. Olha a palavra dele, como Jesus é maravilhoso. Tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Querido, ela creu no Messias, ela creu no Salvador, ela creu que ele podia dar cura e que ele era o enviado de Deus, aquele que podia trazer salvação. É tão tal que Jesus olhou o seu coração e disse, a tua fé te salvou. Ele precisa olhar para você quando você se aproximar dele e ele dizer a mesma coisa para você, a tua fé te salva, a tua fé te salvou. E aí ele disse, vai em paz. Então vá viver a sua vida. Ele devolveu a vida àquela mulher. Então eu aprendo que eu tenho que ter fé. Um exemplo de determinação. Você tem que ser determinado ao buscar o Senhor. O que você quer? Algumas pessoas precisam ser determinadas na sua vida espiritual. Precisam se dedicar mais à oração. Precisam se dedicar mais à leitura da palavra. Se dedique. Deus, eu quero receber do Senhor conhecimento, então vá, se dedique. Deus, eu quero receber a cura, então busque. Seja determinado em buscar o Senhor. E essa mulher, ela buscou. Ela foi ousada porque ela rompeu. Ela não poderia, rompeu com as tradições, com os costumes. Porque ela queria a sua bênção, ela foi ousada. E ela, irmãos, é um exemplo de superação em Cristo. Então nós temos que olhar para essa mulher, essa frágil mulher. Você pode imaginar, se essa mulher como ela era, com certeza era frágil. Irmãos, o sofrimento dela há 12 anos. E você sabe, quando uma pessoa perde sangue, ela fica anêmica, com anemia. Então uma mulher frágil, talvez com outras doenças por conta disso. Mas aquela mulher, ela superou tudo. E o Senhor deu para ela a saúde que ela precisava imediatamente. Então creia. E que você faça como essa mulher. Tenha fé, seja determinado, seja ousado. E que você venha superar todas as suas limitações e dificuldades. Amém? Glória a Deus. Vamos para a quinta mulher. A mulher samaritana. Um texto muito lindo, João capítulo 8, versículos de 7 a 9. E nós temos o encontro de Jesus, irmãos, no lugar certo, na hora certa. Veja que Jesus vai para o local e lá ele encontra a pessoa. João 4, versos 7 a 9 diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher,
samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, essa mulher é um exemplo de uma pessoa que só teve desencontros na vida. Ela é marcada por decepções amorosas. E Jesus estava ali para mudar a história dela nessa área. E essa mulher, ela teve verdadeiros desencontros. Vejam no verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Essa mulher, ela tinha o seu problema era na vida sentimental. Veja que ela tentou com 1, 2, 3, 4, 5, não deu certo. Estava agora com o 6º. E ainda não tinha casado com ele. Então veja que ele está dizendo: ó, você teve maridos. Então ela vivia uma vida como se fosse casada, e não era casada. Ele não era o marido dela. Essa mulher, ela desejava ter a sua realização sentimental. Veja uma outra situação. Veja como Jesus, ele nos entende e ele nos conhece. Você vê uma que tinha um problema espiritual, outra com problema de saúde também na área espiritual. Você viu uma outra com problema de saúde, a mulher encurvada, outra que perdeu seu ente querido, e agora você encontra uma que tem problema na vida sentimental. Porque o ser humano, ele foi criado para viver em família. E ela desejava encontrar uma pessoa, mas procurava de forma errada. E procurando a pessoa errada. E por conta disso teve muitos desencontros. Ela teve muitas decepções, muitas experiências negativas. E eu posso estar falando para alguém que já teve muitas experiências assim e já até desistiu de ter uma pessoa na sua vida porque não tem dado certo. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aí. Jesus está aqui. E Ele é aquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história e abençoar a sua vida nessa área. Se você precisa esperar, Ele vai ajudar você a esperar o tempo certo, o momento certo. Se você precisa de uma pessoa, você vai pedir a Ele e Ele vai preparar essa pessoa. Um dia você vai encontrar. Então basta você confiar nele, descansar nele. Quando Jesus vem, Ele muda a nossa vida, muda a nossa mente e nos ajuda. E essa mulher, ela é um exemplo de experiências negativas na vida amorosa e sentimental. Agora ela está tendo um verdadeiro encontro. Ela está tendo um encontro com aquele que pode orientar ela, que pode direcionar ela, que vai mudar a história dela, que conhece ela. Ele falou para ela sem ela falar. E ela viu que verdadeiramente ele era ungido. Ele sabia toda a sua vida. E ele poderia mudar a sua história. Ele mudou a vida dela. Cremos que a vida dela nunca mais foi a mesma depois desse seu encontro com Jesus. Essa mulher, ela, ao ter aquele encontro com Jesus, Ele falou para ela creu que Ele era o Filho de Deus, ela creu que Ele era o Salvador, creu que Ele era o Senhor. E com toda certeza, quando ela voltou para viver a sua vida foi transformada e aquela vida que ela vivia já não vivia mais. Decidiu não viver com toda certeza. Porque ela encontrou aquele que deu a orientação certa e mostrou para ela que ela precisava encontrar a pessoa certa enviada por Deus e esperar no Senhor. E deveria confiar nele. E para isso ela tinha que entregar primeiro a sua vida para Jesus Cristo, o seu Salvador. E foi isso que ela fez. A prova é que ela foi lá na cidade, chamou todo mundo e disse: olha, venham aqui, eu encontrei alguém que falou da minha vida. Ele é o Messias.
Queridos, ele falou profundamente ao seu coração. Essa mulher, ela já não estava mais preocupada com a sua vida sentimental, porque ela foi curada de todas as feridas que foram feitas pelos relacionamentos errados, e agora por aquele que ela estava vivendo, que não era marido dela. Então todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, a sua vida muda e ela deixa aquela vida. Com toda certeza, ela deixou aquela vida. Ela deixou aquele relacionamento e foi viver com o Senhor. E não sabemos se ela teve um relacionamento. Um dia nós vamos encontrar essa mulher lá no céu. E aí nós vamos saber da história dela. Vamos saber o que aconteceu. Então você precisa crer e esperar no Senhor. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Seja qual for a decepção, seja qual for a tristeza, você só precisa permitir que Ele faça a obra no seu coração. E só precisa confiar nele e descansar. Essa mulher, nós aprendemos com essa mulher que nós temos que confiar no Senhor e esperar o tempo certo para todas as coisas. Então que você espere na sua vida o tempo certo para todas as coisas. E lembre, Jesus, Ele está aqui e Ele está aí com você. E Ele quer mudar a sua vida completamente. Amém? Então vamos para a última mulher. A última mulher, sexta. A mulher adúltera. Abra a sua Bíblia em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, versos de 1 a 11. Que diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e se assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. A vida dessa mulher foi marcada pelo pecado e vergonha e condenação por parte da sociedade. Você viu nesse texto que ela foi pega no ato de adultério e a lei dizia que deveria morrer. Mas veja, ela foi levada até Jesus, é diferente agora. Ela foi que foi levada. E agora estava diante daquele que poderia transformar a sua vida e lhe devolver a vida. E ele fez isso. Todos ali estavam acusando ela do que ela tinha feito. A acusação por parte da sociedade. E a condenação, você tem que morrer. Mas o Senhor, Ele disse: se você se arrepende do seu pecado, você vai ter vida. E aquela mulher, com toda certeza, naquele momento, prestes a morrer, ela estava tendo agora uma oportunidade de se arrepender e nunca mais praticar o ato que ela estava praticando. E é isso que nós aprendemos. Nós temos que aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá quando nós temos a oportunidade de nos arrepender para mudar a nossa vida. Dos erros que nós cometemos, dos pecados que nós cometemos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. E o pecado dessa mulher traria morte para ela.
Mas agora com Jesus, ela foi salva pela graça de Cristo. Ela é um exemplo de uma pessoa julgada e condenada pela sociedade. Por pouco ela não recebeu pena de morte, por causa do seu pecado. É exatamente isso que a graça faz com o pecador. Ela nos perdoa. A graça do Senhor vem sobre nós e nós recebemos esse presente. Nós aceitamos. Ela nos aceita e nos salva da condenação eterna, a graça do Senhor. Cremos que depois daquele susto e de uma grande lição de advertência de Jesus, ela aprendeu a viver em santidade. Porque aqui nós encontramos no último versículo, Jesus dizendo, vai e não peques mais. Ele disse para ela o que ela deveria fazer, não faça mais isso. Vai-te em paz, veja que ele disse isso. Não temas, eu também não te condeno. Você tem uma nova chance, uma nova oportunidade. Então nós devemos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Hoje, você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. E eu sei que você sabe o que você fez, que fere o coração de Deus. Você sabe o que é pecado. Você sabe o que é errado, porque acusa. Então o Senhor hoje está dando a oportunidade, dizendo, olha, deixe de fazer isso. Comece uma nova vida, a partir de agora. E viva agora uma vida correta. E viva como? Como é que você consegue viver uma vida correta? Você só consegue viver com Cristo. Então é entregando sua vida a Ele. Veja o que o Senhor faz. Ele devolveu a vida àquela mulher. Agora ela teria uma nova vida, uma nova chance. E aí qual a conclusão das lições que aprendemos com essas mulheres? Nós podemos, diante do que nós ouvimos, fazer a seguinte pergunta para você. Qual é a sua história? Será um problema, o que você passou, ou o que você está passando, é um problema espiritual? É um problema de saúde? É a perca de alguém que você não consegue superar? Você já teve muitos desencontros na vida como a mulher samaritana? Você está vivendo uma vida de pecado e não tem esperança? Qual é a sua história? Você já entregou sua vida para Cristo? Está tendo uma vida de vitória? Então você deve, se você já entregou sua vida para Cristo, você deve agora dedicar-se a viver uma vida de qualidade, uma vida de santidade. E aí tem uma pergunta para você. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? Se você já entregou sua vida a Cristo, olhe para a sua vida no passado, veja como ela era antes, como está vivendo hoje. Mudou alguma coisa? Se não tiver mudado, Cristo ainda não está na sua vida, não está reinando na sua vida. Como foi a sua conversão a Cristo? Qual foi o momento em que você entregou sua vida a Cristo? Você viu o momento que Maria Madalena entregou a vida dela a Cristo? Ela foi liberta dos demônios e ela teve a sua vida entregue a Cristo. A mulher encurvada teve um encontro com Cristo lá na sinagoga e ela teve a sua experiência com Cristo. A viúva de Naim teve a sua experiência com Cristo. A mulher samaritana, a mulher adúltera. Então elas tiveram um momento em que tiveram um encontro com Cristo. E aí agora uma pergunta, como está a sua vida hoje? Se você não tem Cristo na sua vida, hoje é o momento, é a oportunidade para você ter um encontro com Ele. Ele está aqui. Você nesse momento está tendo a mesma experiência que aquelas mulheres tiveram. Sejam homens, sejam mulheres, crianças, adolescentes. Você está tendo a experiência agora. Então o que você tem que fazer? Entregar a sua vida a Cristo. Como fazer isso? Basta você abrir o seu coração e você convidar Jesus para entrar no seu coração. E eu quero aproveitar e fazer essa oração com você. Se você quer entregar a sua vida a Cristo agora, eu quero que você faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e ore comigo. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que tenho vivido longe do Senhor. E eu quero te convidar para entrar na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor.
e eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. E me ajude a viver com o Senhor. E que eu te conheça e que eu aprenda mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. É isso que você tem que fazer. Viver com Jesus. Então que Deus abençoe você. E que você viva com Cristo e tenha uma vida de vitória. O que você tem que fazer agora nessa nova vida? Você precisa fazer o que aquelas mulheres fizeram. Você vai servir o Senhor. Você vai conhecer mais o Senhor. Então leia a Bíblia para você conhecer o Senhor. Fale com Ele através da oração. E congregue em uma igreja. Uma igreja que prega a palavra. Uma igreja que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Então que Deus abençoe você em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, se inscreva no canal, envie essa mensagem para outras pessoas e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.